que a gente vai fazer aí dentro desse processo dessas comparações? A ideia é que você faça o processo inverso dentro desse exercício. Então, o que que você vai propor para o seu paciente? Para que ele comece a pensar, naquele momento, numa pessoa que está no marco zero, né? Uma pessoa que ele conhece, que de repente teve as mesmas oportunidades que ele, e que ele começar a pensar naquela pessoa que está no marco zero, que de repente não colheu ainda os frutos que ele já colheu. E aí ele, normalmente, ele vai sim conseguir trazer alguém que está nesse marco zero. Daí a ideia é que você comece a fazer algumas perguntas, como que essa pessoa é, para que ele descreva essa pessoa, o porquê é que de repente ela tá nesse marco zero. E aí começar, para que ele comece a entender como que funciona a dinâmica dessa pessoa. A partir daí, depois que ela se descreveu, você descreveu a pessoa que está no marco zero, você vai se colocar na posição dessa pessoa do marco zero e vai pedir para que essa pessoa, que é o seu paciente, comece a promover um diálogo com essa pessoa do marco zero. O que ele falaria para essa pessoa, né? O que ele diria para que essa pessoa pudesse evoluir? Quais as ferramentas, quais as técnicas que essa pessoa poderia fazer para poder evoluir? E aí eu peço para ele tentar, de certa forma, convencer essa pessoa que ele também está no marco zero. Consequentemente, primeiro, provavelmente ele não vai achar alternativas para estar nesse marco zero, né? Porque ele colocou uma pessoa que de fato está no marco zero. E de certa forma, quando ele promover esse diálogo com essa pessoa, ele vai ser muito mais compadecido com essa pessoa do que com ele mesmo em relação às conquistas que ele ainda não teve. Então, ele vai conseguir achar justificativa, por exemplo, para essa pessoa estar no marco zero, mas não conseguem achar, de certa forma, alguma resposta por ele estar no marco 3, no marco 4. Então, de certa forma, esse diálogo vai provocar reflexão, muito provavelmente, tá? Nem sempre a gente vai ter as respostas que a gente gostaria, mas de certa forma, entender que de repente ele está acima dessa pessoa que ele acredita que está no marco zero, vai fazer com que ele entenda os motivos dessa pessoa estar no marco zero. Por outro lado, ele que está no marco 5 e gostaria de estar no marco 10, ele não é tão compadecido aí com as suas frustrações, vamos dizer assim. Por que que a gente faz tudo isso? A ideia é justamente provocar esse tipo de reflexão, no sentido de fazer com que ele entenda que ele é muito mais flexível, justo, compadecido, uma pessoa que entende, empático, né, com a pessoa que está naquele marco zero, do que com ele mesmo, né, e que de certa forma esse exercício faz a pessoa entender que não necessariamente, talvez, o problema não seja ele estar no marco zero, mas talvez seja aí a régua. Ele está utilizando uma régua muito grande para alguma comparação que talvez não seja tão justa assim. Então, eu acho esse exercício poderosíssimo, gente. Se vocês quiserem, né, estou aqui à disposição para disponibilizar essa ferramenta, para a gente conversar sobre ela, porque eu acho ele poderosíssimo. A ideia é justamente provocar reflexão e fazer com que a pessoa entenda que não, tá? Não é assim, não funciona dessa maneira. Muitas vezes
a gente faz aí algumas comparações que a gente se exige muito, mas se for falar da grama do vizinho, que é a do vizinho mais seco, a gente até entende porque que a grama do vizinho mais seco está menos sequinha, aliás, mais sequinha. A gente consegue entender o porquê que a grama dele tá mais seca. Ah, mas ele também viajou. Ah, mas ele teve um compromisso, mas ele precisou fazer isso. Mas você não se permite entrar, ou você não se permite entrar aí nessas reflexões, entende? Então é sobre isso, gente. É sobre a gente tentar entender que algumas questões aí são diferentes, né? Que existem pessoas diferentes, com resultados diferentes, com lutas diferentes, com focos diferentes e por conta disso, com gramas totalmente diferentes, tá? E aí convidar ele a parar de repente fazer comparações ou com pessoas que estão no marco 0 ou com pessoas que estão no marco 100, né? E começar a trazer a comparação para o nível mais de justiça, ou seja, de colocar a comparação de você com você mesmo. Então, de hoje, como que eu estou hoje e como que eu estou amanhã. Eu acho que essa é a proposta mais interessante a se fazer para o seu paciente. Então, convidá-lo a entender e a racionalizar o processo de comparação. E toda vez que ele se perceber fazendo uma comparação injusta, porque toda comparação que você faz, seja com marco 0 ou seja com marco 100, se você não traz isso daqui para cá, você tá sendo injusto. Então, começar a fazer essa comparação aí de você com você mesmo. Então, é esse o convite. E aí, gente, terapeuta cognitivo comportamental sempre faz a tarefa de casa, né? Sempre propõe a tarefa de casa. Propõe essa reflexão com ele, propõe para ele fazer um mapeamento aí de todas as vezes que ele tá fazendo comparação injusta, que ele anote, de repente, num formulário, entregue um formulário para ele, fala anota ou ainda anota no bloco de notas do seu celular, todas as vezes que você se pegar fazendo algum tipo de comparação injusta e retorna e faz essa comparação com você mesmo, porque certamente, por exemplo, eu me sinto melhor hoje do que eu era ontem e etc, etc. Então, de certa forma, essa comparação com você mesmo, ela vai te gerar resultados aí mais positivos. E mesmo que de repente você se sinta pior, ou você entenda que seu paciente está se sentindo pior, tentar puxá-lo, tá? E o que você pode fazer para melhorar? Lembrando que o desempenho 100, ele é muito desafiador e muito desgastante também. Então, cuidado com esse excesso de autocobrança do seu paciente. Cuide para que ele não se cobre tanto, vamos dizer assim. Problemas importantes dentro dessa ferramenta. Não gosto de aplicar ela quando você tem aí pacientes com nível de distimia muito grande, ou seja, pacientes com depressão. Eu acho que não é tão adequado assim aplicar uma ferramenta relacionada à comparação. O paciente com depressão, às vezes, ele tem uma sensação de vazio muito grande. Ele não consegue, às vezes, enxergar ainda as coisas positivas. Então, enquanto você não elevou esse estado, provavelmente não é adequado você aplicar alguma ferramenta voltada para comparações, tá? Então, é importante, primeiro, você consiga elevar aquele estado rebaixado que ele tinha em relação à energia, à sensação de vazio. Então, eu não recomendo que aplique nessas pessoas que sofrem aí com depressão. Outro possível problema que você pode encontrar ao aplicar a ferramenta é a pessoa falar assim, eu não consigo achar alguém que esteja num nível menor do que o meu. Então, se de repente a pessoa não consegue achar alguém ou fazer uma comparação com alguém real, a gente vai tentar simular alguém que não seja real, para que ela entenda qual que é esse processo. Então, faz realmente uma pessoa fictícia para que ela consiga entender que às vezes esse processo de comparação que ela faz
tanto do marco 100 como do marco 0, ela pode ser uma comparação injusta, tá? Agora, realmente, se você lida com um paciente relacionado à depressão, sugiro que utilize todas as outras ferramentas que eu já indiquei aqui, né? Que estão relacionadas, por exemplo, ao micropasso, a questão voltada para procrastinação, né? Já falei um pouquinho aqui sobre isso. Agora, realmente, trabalhar essas questões voltadas para comparação, eu acho que pode ser que ainda não seja o momento. A não ser que você já tenha sentido que ele já tá num nível de energia um pouco mais elevado, que a sensação de vazio, ela está menor.